boa noite, queridos. Boa Vocês noite. estão aí acompanhando a gente mais uma vez. Glória a Deus por mais uma segunda. Não é nem dizer assim uma obrigação, mas é um privilégio. Eu acho que a palavra certa seria um privilégio poder reunir com amigos, com vocês em casa, e a gente poder adorar o Senhor. Acho que tantas pessoas gostariam de fazer o que nós estamos fazendo. Tem vários lugares no mundo que eles não podem fazer o que a gente faz. Não pode se apresentar, não pode dizer que é cristão, tem que se esconder. E nós estamos num país livre, e você é livre para adorar o Senhor. Eu não sei, talvez possa estar impedido de alguma coisa, às vezes uma vergonha de um vizinho, ou até mesmo de um parente, mas se solte na presença de Deus. Adore a Ele, cante, pule, dance, faz o que for preciso, mas adore ao Senhor. Se tem algo que alegra o coração do pai, é quando o filho chega todo alegre, pulando, querendo a presença do pai. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite. Curva sua cabeça aí na sua casa, onde você está, no carro, no celular, não sei onde você está. Deus conhece o seu coração e aquilo que você precisa, e é nessa noite que Ele vai fazer. Creia, só creia. Adore ao Senhor, orando, falando com Ele agora nesse momento. Pai, nós te louvamos, nós te rendemos honra, glória, louvor, toda adoração, todo domínio pertence ao Senhor, todo poder está nas tuas mãos, tudo pertence a ti, Pai. Não tem nada que nós consigamos falar assim, isso não vem de Deus, tudo veio do Senhor. O Senhor criou o nada, fez tudo, Pai, fez o que a gente vive hoje, um planeta lindo e maravilhoso, uma cidade com praias lindas, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos dado vida, saúde. Ó Deus, no meio de tantas notícias ruins, o Senhor vem com boas novas para nós todas as manhãs, renovando as nossas forças, nos dando vida, nos dando, ó Deus, o cuidado, tanto espiritual quanto o cuidado físico. Obrigado pelas nossas famílias, Pai. Obrigado pelos nossos amigos, obrigado por essa igreja, pelos nossos pastores. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa segunda-feira. Nós te louvamos até mesmo por um copo de água que nós podemos beber nesse dia. Ao teu nome a honra, a glória, o louvor, porque o Senhor é soberano sobre toda a terra, e sobre toda a terra tu és rei, e nós te adoramos assim no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, querido. Vamos adorar. Tem uma setinha embaixo aí. Compartilhar, né, André? Tá aí embaixo, ó. É fácil. Aperta, escolhe várias pessoas aí e manda o link para poder assistir o culto junto com você, junto com a gente. Adore ao Senhor e faz isso. Também é adoração, tá? Convidar também é adoração. Vamos adorar o Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te
importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, maravilhoso. Tu és tremendo. Amor incomparável. Tu és tremendo, tu és tremendo. Oh, tu és tremendo. Aleluia. 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 Querido, aí na tua casa aí você pode convidar o Espírito Santo para encher e para tomar essa sala, esse quarto. E principalmente o lugar onde você às vezes pode estar vazio, pode estar triste, pode estar angustiado, pode estar com medo, que é o coração. Pede para ele entrar aí. Convida ele, faz um convite, Espírito Santo, vem neste lugar. Faz arder de novo meu coração, Espírito Santo. Faz arder de novo aquela chama. Faz arder de novo, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 oh.
Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Clame a Ele, clame a Ele. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Acende a chama, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo de Deus, aquele que acalma, aquele que preenche, aquele que é amigo, aquele que confronta, aquele que muda, aquele que traz vida. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos aqui, Espírito Santo de Deus, para encher as nossas vidas, para encher as nossas casas, para encher os nossos corações, Espírito Santo de Deus, para colocar as coisas no lugar, Espírito Santo de Deus. Enche este lugar, Espírito Santo. Aleluia. Enche este lugar, Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh Deus, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha
eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Pai. Toca os nossos corações nessa noite, Pai. Muda aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, Pai. Nos dá entendimento, Pai, do que o Senhor quer pra gente nessa noite, Pai. Ô Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Purifica o nosso ser, Pai. E sobretudo, Pai, nos leva a ter mais intimidade com o Senhor dia após dia, Pai. Que essa chama no nosso coração sempre aumente, Pai. Oh, Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está em casa, Pai, participando do culto com a gente, Deus. Que o Santo Espírito possa estar invadindo os nossos lares nessa noite, Pai. Transformando as nossas famílias, Pai. Transformando os nossos lares, Pai. Muda as coisas de lugar, Deus. O Senhor tem poder para isso. O Senhor tem liberdade para fazer isso no nosso meio, Pai. Então muda o nosso coração de pedra e coloca um coração novo, um coração alinhado, Deus, com os Teus valores, Pai. Um coração, Deus, sedento por Ti, Deus. Um coração sedento por almas, Deus. Um coração que ama, Deus, o próximo como a nós mesmos, Pai. Um coração que coloca o Senhor em primeiro lugar sempre, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Um amor novo, Pai, frutificando dentro de nós, Pai. Esteja com a gente, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Boa noite. É sempre um prazer enorme estar com vocês na segunda-feira. A gente tem estado muito feliz que, mesmo durante todo esse tempo da quarentena, vocês têm estado com a gente sempre e a gente sempre tem recebido relatos, feedback de que Deus tem feito nas casas de vocês. Isso nos empolga para a gente vir aqui, mesmo com o auditório vazio, a gente continua aqui crendo que o Espírito Santo, ele se move através das câmeras, da internet, chega nas nossas casas do mesmo jeito e tem impactado as nossas vidas. A gente está muito feliz, mesmo com o que Deus tem feito, e a gente quer orar de uma forma especial pela sua vida nessa noite. Se você tem algum pedido, alguma coisa que está para além do normal, que você quer que a gente, como igreja, que a gente esteja orando por você, deixa uma mensagem no bate-papo aqui embaixo, que o nosso time vai estar anotando o seu pedido e a gente quer estar junto com você. E da mesma forma, se Deus respondeu alguma oração na sua vida, realizou algum milagre, por favor, compartilha com a gente para nos encorajar a mantermos firmes em oração, certos que a gente serve um Deus que é vivo, que é eficaz e que ainda realiza milagres no nosso meio. Então, se Deus fez um milagre na sua vida, compartilha com a gente, encoraja a gente com o que Deus tem feito na sua vida. E também, se você precisar de um atendimento pastoral, quer bater um papo, está precisando de algum tipo de ajuda, nosso time está aí no chat para conversar com você, para se conectar com você. Mesmo nesse tempo de quarentena, a gente quer estar junto, a gente quer, como igreja, poder estar te ajudando da melhor maneira possível. Então, participe, deixa uma mensagem aí. E a nossa programação, vocês já estão careca de saber, mas para ficar sempre por dentro do que acontece, é só acessar o nosso Instagram, que é o @Missão em Família. A gente no YouTube é o Missão TV, você já está assistindo a gente. Mas lembra de se inscrever no canal e marcar o sininho para você receber todas as notificações. E também ainda dá tempo de você compartilhar o link do culto de hoje com algum amigo no WhatsApp, alguém que está precisando de uma palavra especial de Deus para a vida deles. Vamos compartilhar o Evangelho com os nossos irmãos. E agora a gente vai ter o nosso método de dízimos e ofertas. Se você quiser participar, existem várias formas online de você contribuir. É mais fácil simplesmente você entrar no nosso site, missãoemfamilia.com/contribua. Lá tem todas as nossas formas de contribuição. Ou se você já tem o aplicativo da missão, é só abrir o aplicativo, apertar em contribua e contribuir. Enquanto a gente toca essa canção, você fica muito à vontade para poder estar participando com os seus dízimos e as suas ofertas.
sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e uniu a brilhar. Céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos orar, feche seus olhos aí em casa. Deus, a gente te agradece por esses dízimos e ofertas, Pai, que foram colocados no teu altar, Deus, que do nosso lar a gente pôde contribuir, Pai, que nunca falte mantimento nas nossas casas, Pai, que mesmo na pandemia o Senhor continue provendo, Deus, para os nossos lares, Pai. Abençoe cada família representada, Deus, e sobretudo, Pai, abençoe a nossa igreja, que a gente possa continuar sempre de portas abertas, Pai, que graças a Deus nenhuma crise parou nada, muito pelo contrário, o Senhor nos deu mais e mais privilégios, Deus, de abençoar as pessoas, de levar mantimento para quem está precisando, de levar um suspiro, um alívio, Deus, para quem está necessitado. E a gente é muito grato, Deus, pela generosidade da nossa igreja, Deus, e pela fidelidade que o Senhor tem para conosco, Deus. Agora, ao abrirmos a Bíblia, Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Deus, que seja uma palavra viva, uma palavra eficaz, que vai trazer, Deus, uma transformação genuína para a gente, Deus. Essa é a nossa expectativa, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Obrigado, banda. Mais tarde vocês voltam aqui. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis 9. A gente vai hoje olhar um pouquinho sobre a vida de Noé. E se você está anotando alguma coisa, o título da pregação hoje é O Amor Cobre a Multidão de Pecados. E a gente vê em Gênesis 9, Gênesis 9 acontece justamente após o dilúvio, após Deus trazer o dilúvio na terra, e aí, nesse capítulo a gente vê o que está acontecendo depois. E a gente vê nos primeiros versículos, do versículo 1 até o 17, a aliança de Deus com a humanidade, com Noé, falando que nunca mais ia acontecer um dilúvio, nunca mais Deus ia trazer a água dessa forma. E a gente é grato por isso, que até hoje nunca aconteceu nenhum dilúvio. A gente está aqui, vive tranquilo. E também, dos versículos 18 em diante, a gente vê como que a vida prosseguiu
após o dilúvio. E é nessa parte do texto que eu quero me atentar mais com vocês nessa noite, porque é sempre interessante a gente notar o que acontece na nossa vida após um grande evento, após a gente experimentar algo sobrenatural de Deus, como que a gente se comporta, né? E vendo como que Noé e os seus filhos, como que Noé e a casa dele se comportaram após o dilúvio, eu creio que traz lições muito valiosas para mim e para você na nossa caminhada. E eu queria ler com você a partir do versículo 18, acompanha aí na sua casa. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes 3 são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, e andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais novo havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. A gente vê o recomeço da vida após o dilúvio. E é muito interessante notar que Noé, ele foi um homem separado. O texto nos diz, no início de Gênesis, nos capítulos anteriores, que Noé era um cara que Deus se agradava da conduta dele, que na terra Noé era uma pessoa justa, ao contrário das pessoas do tempo dele. E a gente vê que Noé ele foi usado de uma forma sobrenatural por Deus para salvar a humanidade. Só que após o dilúvio, após o milagre que Deus trouxe sobre a vida deles, era hora de voltar para a rotina. E é aí que está o X da questão. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de voltar para a nossa rotina, voltar para o nosso dia. E Noé, ele era agricultor. O texto deixa isso bem claro. E era isso que ele sabia fazer. Mas Deus usou Noé não como agricultor para salvar a humanidade, para construir a arca, mas usou ele como um carpinteiro. Então preste atenção num princípio que a gente vê aqui que é muito interessante, que Deus ele pode nos chamar para fazer o extraordinário em áreas que são fora da nossa competência. E a gente tem que apenas acreditar que esse Deus que está dando a visão, que está falando, filho, é isso que eu quero que você faça, ele não vai nos capacitar para a gente tornar esse sonho realidade. A gente tem que ter essa flexibilidade, sabe? Às vezes a gente deixa de experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque a gente fica muito preso no que a gente é, nas coisas que a gente... eu sempre fiz desse jeito, e a gente continua fazendo dessa forma mesmo quando Deus fala, não, é para cá que você tem que ir. É isso que eu quero que você faça agora. Então, que a gente tenha essa flexibilidade de Noé, de quando Deus fala, olha, eu quero que você faça algo diferente, a gente vai e faz, porque é Deus que está fazendo. Você fala, mas eu não sei fazer. Noé, ele não era carpinteiro, mas ele construiu uma arca que coube todos os animais. Você tem noção do que é isso? É Deus que deu essa capacidade intelectual para ele. E esse mesmo Deus, ele quer te dar essa capacidade de fazer o impossível acontecer na sua história. Mas para a gente ver o milagre de Deus na nossa vida, é preciso a gente ser flexível e estar disposto a sair da nossa zona de conforto. Mas quando o milagre acontece, após o dilúvio, existia uma necessidade de Noé continuar sendo carpinteiro? Você tem que convir comigo que não, porque no planeta Terra só existia naquela época Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as esposas deles. Não existia mais ninguém. Quantas casas Noé poderia fazer? Quantas mesas ele poderia fazer? Era muito mais importante Noé voltar a ser agricultor para trazer o sustento para a família dele. E aqui tem uma outra chave muito importante para nossas vidas, é que a gente tem que estar atento às estações da vida e o que a gente precisa fazer para manter a nossa família bem. Às vezes a gente vai ter que sair completamente da nossa zona de conforto para poder para experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, mas no nosso dia a dia a gente tem que voltar para aquilo que Deus nos capacitou real para a gente fazer.
Noé era agricultor, e o que ele fez? Voltou a ser agricultor, porque ele sabia que os filhos dele precisavam de quê? Comida na mesa. E muitas vezes a gente quer apenas viver o sobrenatural e sem viver o natural ali que Deus está chamando a gente para fazer, sabe? É muito lindo a gente experimentar o sobrenatural de Deus, mas é mais lindo ainda a gente entender a importância da gente viver bem os nossos dias normais, a nossa rotina, o nosso dia a dia. É entender as fases da vida, o momento de fazer as coisas. E muitas vezes a gente se perde na nossa caminhada porque ou a gente quer viver só o sobrenatural ou a gente quer viver só o natural. E Deus quer que a gente tenha uma vida equilibrada, sabendo as fases que cada coisa tem que acontecer. E uma outra coisa que eu vejo na vida de Noé, que é muito importante e um alerta para mim e para você, é que muitas vezes, quando a gente tem uma experiência incrível com Deus, o após, às vezes é traumático. Às vezes o após vem uma queda muito grande. E foi exatamente isso que aconteceu com Noé. O após o sobrenatural de Deus, ele abaixou a guarda e caiu. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 12, ele já nos adverte em relação a isso. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente está vivendo o sobrenatural de Deus, a gente está vendo Deus abrir portas, transformar as coisas na nossa vida, fazer isso e aquilo, e às vezes a gente acaba achando o sobrenatural algo normal. A gente acha que Deus está fazendo um milagre acontecer, eu posso dar uma desleixada de ler a Bíblia, eu posso dar uma desleixada de orar, eu posso dar uma desleixada de participar da comunhão da igreja. E é justamente nessa recaída que a gente acaba caindo. É justamente nesse momento que a gente abaixa a guarda, que a gente acha que a gente é um super-homem gospel, é que a gente cai. Então a gente tem que lembrar dessa palavra de Paulo. Se você acha que você está em pé, toma cuidado, porque a qualquer momento você pode cair. E por que a Bíblia relata essas coisas, essa queda de Noé e tantos outros personagens da Bíblia que a gente vê que fizeram coisas incríveis com Deus, mas em momentos chaves da vida dele, como Davi, eles pecaram e caíram. É porque a Bíblia ela não quer esconder da gente a vida real. A Bíblia ela não esconde os pecados dos seus personagens, mas na verdade a Bíblia está nos alertando e também está nos confortando. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Ela nos conforta mostrando, ei filhinho, se você caiu, não é para você ficar caído o resto da sua vida. Pede perdão, levanta e continua a vida, sabe? A Bíblia mostra para a gente que todos estão sujeitos a um dia cair, mas que em Cristo Jesus, na cruz, Ele levou todos os nossos pecados, e se a gente se arrepende deles, a gente encontra redenção e a gente consegue seguir a vida. E Spurgeon tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele dizia, Deus não permite que os cristãos pequem com sucesso. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, ele vai deixar a gente cair? Vai. Mas Ele sempre vai trazer um caminho para a gente se levantar. Por isso que Ele fala que Deus não permite que os cristãos pequem com sucesso. O que quer dizer o sucesso? Não quer dizer que a gente nunca vai pecar. Quer dizer que a gente não vai permanecer no pecado. Deus sempre vai trazer uma forma de nos levantar dessa queda que a gente teve. E a gente vê justamente isso na história de Noé. A história dele não acabou ali. Logo após esse episódio dele ter ficado nu, dele ter caído, a gente vê que imediatamente quando ele acorda, e eu acho interessante essa expressão que o texto usa, que fala que ele acordou, ou seja, que ele percebeu a condição pecaminosa que ele estava, imediatamente ele já retomou o papel dele de sacerdote do lar, trazendo bênção sobre os seus 2 filhos e corrigindo o filho que fez a burrada de ficar zombando dele, sabe? Isso mostra que a vida continua. Se a gente acorda para o que a gente faz, se a gente pede perdão, a vida continua, sabe? O pecado, ele só tem o poder de frear a nossa história se nós não buscarmos o perdão em Deus. Eu não estou falando para a gente naturalizar o pecado na nossa vida, mas eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, para a gente também não dar um tamanho maior do que ele tem.
dar uma força maior do que ele tem, ficar preso em algo que a gente fez lá há 20 anos atrás e não avançar na vida, sabe? A Bíblia deixa bem claro que pecado confessado e arrependido de verdade, ele é esquecido por Deus. Quando a gente se compromete com Deus, o pecado fica lá no passado. Cristo ele já levou todas as nossas as culpas na cruz. E a gente está livre para prosseguir a vida. E é por isso que a história de Noé não acabou ali. E a gente vê lá em Hebreus que ele foi considerado um dos grandes heróis da fé. E da mesma forma que Deus fez com Noé, Deus quer fazer comigo e com você. Quando a gente cair, Deus quer pegar a gente pela mão e falar: filhinho, filhinha, a sua história não acabou. Ainda tem muita coisa incrível para você fazer na vida. É só você vir ao meu encontro que eu vou te restaurar, eu vou te curar, eu vou te levantar, eu vou te erguer e eu vou fazer você caminhar ainda como Noé, mais 350 anos. Olha que bênção, meu irmão. E da mesma forma como é importante a gente, assim como Noé, aprender a lidar com o nosso pecado, a acordar desse estado pecaminoso e se reerguer e buscar em Deus o perdão e a reconciliação, também é fundamental a gente aprender a lidar com o pecado do próximo. E é sobre isso que eu quero continuar a nossa conversa nessa noite, porque uma coisa que entristece muito o meu coração é quando algum amigo que não vem na igreja, alguma pessoa que eu conheço, ela fala comigo: Júlio, eu não quero nunca pisar numa igreja, porque a igreja não é um lugar acolhedor, a igreja não é um lugar seguro, a igreja é um lugar que as pessoas vão julgar quem eu sou, o que eu faço, é um lugar que eu não posso me sentir à vontade, é um lugar que as pessoas me envergonham. Eu tenho alguns amigos que já foram de igreja e foram traumatizados, e hoje em dia nunca mais pisam numa igreja. Porque a gente não sabe, como igreja, lidar com o pecado do próximo. A gente não sabe fazer isso, sabe? A gente não sabe. Por isso que existem tantas pessoas machucadas, traumatizadas com a igreja, que não vêm para cá por causa disso. E a gente vê na Bíblia que a forma como as pessoas respondem ao pecado e à vergonha dos outros é uma indicação clara do seu caráter. A gente vê isso de uma forma bem nítida na vida de Cã. Porque Cã, ele poderia rapidamente ter avaliado a situação, ele ter visto: opa, meu pai está aqui, ó, bêbado, nu, caído, o que eu vou fazer? Ele podia simplesmente ter olhado e ter tido compaixão do pai e falar: não, eu vou cobrir meu pai, vou cuidar dele, vou amar ele. Quando ele acordar, a gente vai conversar, a gente vai ver uma forma dele não ficar bêbado de novo, a gente vai ajudar ele a não cair nesse pecado novamente, sabe? Mas não foi isso que ele fez, sabe? Em vez disso, parece que ele achou graça da situação, falou: ih, ali, ó, caiu o pecador. E aí já mandou no zap ali para Sem Jafé, já falou: ó, papai está bêbado, papai caiu, papai é pecador. Já começou a zombar do pai dele, sabe? Isso mostra um pouco do caráter. Quando eu e você, quando a gente vê algum irmão nosso caindo, a gente não tem que fazer fofoca disso. A gente tem que ir ao encontro deles e amar eles, e cuidar deles, e cobrir eles de amor, que foi exatamente o que Sem e Jafé fizeram. Eles não quiseram saber do que aconteceu, eles estavam preocupados cuidar daquela vida. E a gente precisa ser, como igreja, pessoas que estão preocupadas não com o pecado, mas com a alma do pecador, com a vida dele, com amar aquela pessoa, independente do que ela fez, por mais horrível que às vezes pareça aos nossos olhos, a gente tem que amar aquela pessoa de forma incondicional, porque Jesus me amou e te amou, meu irmão, de forma incondicional. Ele não olhou para quem a gente é, ele só se entregou por nós. E a mesma atitude que Jesus teve para conosco, ele espera que a gente tenha para com o próximo. Então, no nosso dia a dia, meus irmãos, quem nós somos? Será que a gente é como Cã, aquele que faz fofoca, aquele que ridiculariza, aquele que humilha, aquele que não tem compaixão? Ou a gente é como Sem Jafé, que pratica o que está escrito em Provérbios 10:12. O amor cobre todos os pecados, que são pessoas cheias de amor e de compaixão, que vão até onde o pecador caiu e cobre as iniquidades dele. Por que nós costumamos agir como Cã e não como Sem Jafé? É porque muitas vezes nós, e eu me incluo nisso, a gente gosta de apontar a nudez do próximo
para esconder a nossa própria nudez. Lá em Gênesis 9, 22, diz o seguinte: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Cã, vendo a nudez do pai, foi contar para quem estava lá fora. Por que será que somente Cã viu que Noé tinha caído? O texto não deixa tão claro, mas eu interpreto da seguinte forma: que Cã, ele estava dentro da tenda com o pai. Eu creio que o texto deixa isso de uma forma até um pouco clara, porque diz que Cã, vendo a nudez do pai, foi contar para quem estava lá fora. Ou seja, Cã estava ali dentro, participando daquilo com o pai dele. Provavelmente Cã também estava meio bêbado. Você já parou para pensar nisso? E ele apenas não ficou tão bêbado a ponto de desmaiar como o pai. E será que às vezes nós não somos assim? Só porque a gente não está pecando de tal forma que qualquer um possa ver o nosso pecado, só porque a gente não está ali rolando na lama, no chiqueiro de porcos, nós nos achamos superiores e julgamos aqueles que têm seus pecados mais aparentes. A gente esquece que para Deus, meu irmão e minha irmã, não existe nem pecado grande, nem pecado pequeno. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da misericórdia de Deus, sabe? Então é por isso que a gente não deve julgar o próximo, mas sim amar ele de uma forma incondicional. A gente tem que entender que, por maior que o pecado do próximo seja, ele não é maior que o pecado que a gente comete no nosso dia a dia. A gente tem que entender que todos nós, sem exceção, você pode já ter lido a Bíblia 100 vezes, você já pode ter feito todas as campanhas de oração possível, você já pode ter tido todas as experiências possíveis e imagináveis com Deus, mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós somos pecadores. E nós necessitamos de misericórdia. Misericórdia de Deus e misericórdia dos irmãos ao nosso redor que nos aguentam, que nos ajudam a caminhar. E a gente precisa ser essas pessoas que ajudam os outros, sabe? Em vez de a gente ser como Cã, que ridiculariza, a gente tem que ser como Sem e Jafé, que ama de uma forma incondicional. Porque Deus, ele nos alerta que da forma que a gente mostra misericórdia para com o próximo, ele também vai fazer isso com a gente. Jesus disse lá em Mateus 7, Mateus 7, versículo 1 a 3, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? A gente precisa ver quem nós somos de verdade. A gente precisa ver que a gente não é esse santo que a gente acha que a gente é. A gente precisa ver a trave no nosso próximo olho. A gente precisa entender que quando a gente não ama o próximo, quando a gente julga o próximo, quando ao invés da gente ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus, a gente está afastando ela cada vez mais de Deus, isso vai trazer uma consequência direta na nossa vida. E não apenas na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos e netos, de toda uma geração, sabe? O texto de Gênesis deixa isso bem claro, lá nos versículos 24 e 27, até 27, quando Noé ele vai dar a bênção e a maldição para os seus filhos, ele fala de uma forma bem clara, que Cã, ele sempre seria servo dos seus irmãos. Era uma maldição que Noé estava colocando sobre o seu filho. E a gente vê lá muito tempo depois, quando Josué entra na terra prometida, que o povo de Canaã, que são os descendentes de Cã, eles viram servos do povo de Israel. A gente tem que entender que as nossas consequências, nossas ações, elas têm consequências duradouras. A gente tem que entender que da medida que a gente julga, nós também seremos julgados. Como que a gente vai ser julgado? Não sei. Deus sabe. Mas a gente pode fazer alguma coisa para evitar esse julgamento. É começar a olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si e entender que nós somos pecadores também.
que nós somos pecadores também. Talvez você está ouvindo e está falando, Júlio, isso aí, talvez Cã ele nem sofreu nada, mas toda uma geração sofreu por causa disso. Toda uma geração foi impactada porque ele não teve compaixão. E eu creio que Cã também foi impactado com isso. Imagina você ouvir o seu pai falar que você vai ser servo, que seus filhos vão ser servos, que seus netos vão ser servos, e toda a sua geração vai ser servo de alguém. Não é uma palavra doce de se ouvir. E a gente não quer ouvir isso, sabe? Então a gente precisa gerar dentro de nós mais compaixão pelo próximo, para poder ter uma vida mais leve, e também para fazer aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer, que é amar ao nosso próximo. Então você se pergunta, Júlio, como que eu posso ser como Sem Jafé? O texto, no versículo 23 de Gênesis 9, ele nos dá alguns caminhos, algumas indicações do que a gente pode fazer. A primeira delas, vou reler o texto de novo. Então, Sem Jafé pegaram uma capa, puseram-no sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Esse versículo mostra para a gente algumas estratégias que a gente precisa fazer quando a gente vê alguém caído. O que a gente como igreja tem que fazer? O que a gente como pessoas nós temos que fazer? A primeira delas é, quando você souber que alguém próximo de você caiu, pecou, a sua primeira atitude tem que ser descobrir como ajudar essa pessoa. O texto diz, então, ou seja, assim que eles ouviram, eles não ficaram confabulando. Nossa, o que a gente vai fazer agora com o nosso pai? O que será que eu tenho que fazer agora? O texto diz, então, pegaram uma capa. É uma ação. É olhar ao redor, ver o que eles têm à disposição e já ajudar de uma vez, sabe? Não ficar pensando muito, sabe? Eles já olharam e pensaram, o que a gente pode compartilhar para ajudar o nosso pai? O que a gente tem para oferecer ao nosso próximo? O que você tem para oferecer ao nosso próximo? E é por isso que é muito importante a gente ter uma vida diária com Deus, porque se a gente se alimenta da palavra de Deus dia após dia, a gente sempre vai ter uma palavra de vida para dar para as pessoas que caírem ao nosso redor. Lá em Mateus 12:34, Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Se a gente não cuida do nosso coração no nosso dia a dia, se a gente não alimenta a nossa alma, certamente a gente não vai ter nada de bom para dar quando alguém precisar da nossa ajuda. Olha que coisa incrível. A gente precisa estar bem com Deus para poder cuidar do próximo. E a gente precisa ter esse imediatismo de Sem e Jafé. Eles foram práticos, sabe? Qual que era o problema que dava para resolver no momento ali, sabe? Era o alcoolismo de Noé ou era a nudez dele estar ali caído, embriagado, sem roupa? Muitas vezes a gente falha em ajudar o próximo porque a gente quer resolver o problema todo de uma vez. E às vezes o problema não dá para resolver de uma vez, mas dá para você fazer alguma coisa imediata ali. E foi exatamente isso que Sem e Jafé fizeram. Eles sabiam que naquele momento, a única coisa que seu pai precisava era de amor, era de carinho, era de ser acolhido, era de ter alguém para julgar ele, alguém para cuidar dele, sem julgar, sabe? A gente precisa aprender com Sem e Jafé a amar sem julgar, a agir de uma forma prática, ao invés de ficar apontando o dedo. A gente precisa aprender a abraçar o pecador. E não ficar pensando como solucionar todos os problemas de uma vez. Muitas vezes a gente falha em ajudar o próximo porque a gente quer arrumar a vida da pessoa toda de uma vez. Tudo de uma vez, sabe? A pessoa está com a vida toda estrambelhada e a gente não dá conta de resolver tudo, mas a gente dá conta de dar um abraço. E muitas vezes é um abraço que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa, de uma forma muito urgente, quando a gente ouvir que alguém caiu, que alguém está precisando de um abraço, que a gente corra e dê esse abraço, sem julgar, sem ficar pensando muito, que a gente leve o amor que Deus colocou no nosso coração a essa pessoa de uma forma imediata. Em segundo lugar, meu irmão, você e eu, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Versículo 23 diz, então Sem e Jafé
pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros. Se você tem alguém próximo, se você sabe de alguém que caiu e que está precisando de ajuda, não passa essa responsabilidade para frente. Se você está sabendo da situação, então que você corra ali e acuda aquela pessoa, ame aquela pessoa, porque é isso que aquela pessoa precisa. Sem Jafé, eles poderiam ter virado para Cã e falado: Cã, ó, a capa está aqui, você que viu o problema, você que cuide, sabe? Você que vai lá e cuide. Eles podiam também ter vindo na igreja e ter falado: Pastor Simonton, Noé está lá na casa dele, bêbado, embriagado, nu. Vai lá, Simonton, e cuida deles. Vai lá, pastora Mirna, cuida deles. Eles podiam, inclusive, ter visto aquela situação, ido para casa, feito um jejum, uma oração, ajoelhado e orado, e falado: Deus, por favor, manda um anjo lá para cobrir o meu pai, para acolher meu pai. E eu não estou falando que a gente não tem que orar pelas pessoas, Deus poderia ter simplesmente resolvido o problema sozinho, mas Deus, Ele quer me usar, Ele quer te usar para a gente abraçar as pessoas. Quando a gente vê alguém necessitado, a gente precisa tomar essa responsabilidade de ajudar. Nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu e assumir a responsabilidade para com o próximo. Você precisa assumir essa responsabilidade. Não passe ela adiante, sabe? Quem tem que ajudar, sei lá, alguém na sua casa que está com um problema é você, é a sua casa, é a sua família. É bom a gente contar com a oração da igreja, com certeza. É bom a gente contar com a ajuda dos nossos líderes, é fundamental. Mas a gente não pode esperar que eles resolvam todos os nossos problemas. A gente tem que arregaçar as mangas, ir lá e fazer acontecer, porque Deus também nos capacitou para abençoar vidas, sabe? Em terceiro lugar, você precisa amar o pecador, mas odiar o pecado. E esse é um ponto que eu acho muito crucial para a gente como igreja, que a gente precisa aprender isso dia após dia, porque a gente tem um péssimo hábito de separar o que é de Deus e o que é do mundo, como se a gente vivesse em dois lugares ao mesmo tempo. A gente tem um péssimo hábito de achar, porque a gente vem na igreja, porque a gente foi salvo e tudo mais, que a gente é superior às outras pessoas. Mas a gente esquece que um dia, a gente era justamente essa pessoa pecadora, que estava nua, que estava humilhada, que estava precisando de um abraço amigo, e que Deus levantou alguém para nos abraçar e nos mostrar o Evangelho. A gente esquece disso, sabe? A gente às vezes acha que a gente não pode se misturar com os pecadores, porque a gente vai acabar, olha que coisa tola, sendo influenciado por essas pessoas, e a gente vai acabar virando um pecador como eles. Mas a gente esquece que a Bíblia nos diz que quem está em Cristo é luz para o mundo. Como então que a gente acha que as trevas vão nos dominar? Como que a gente acha que o mundo vai nos influenciar? Sendo que a Bíblia diz que a gente é a luz e é a gente que tira a treva do mundo, sabe? Através de Cristo Jesus em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, somos nós que vamos influenciar as pessoas, somos nós que vamos dar o sabor para as pessoas. Então, a gente, sabendo dessas verdades, a gente tem que ter confiança em amar o pecador, mas odiar o pecado. De ir ao encontro da pessoa, sabe? Aceitar a pessoa do jeito como ela está. Certos que a gente não vai cair, a gente não vai se tornar um pecador por caminhar junto com aquela pessoa, mas na verdade a gente está se abaixando justamente para levantar o caído. Noé, ele estava caído no chão. Os filhos dele foram lá, se abraçaram e levantaram ele. E ajudaram ele, sabe? E é justamente essa verdade que a gente precisa entender. Que a gente não vai ser influenciado por essas pessoas, mas a gente vai lá para influenciar elas. É o que dói meu coração quando eu vejo alguém na igreja que peca, que cai, e as pessoas se afastam daquela pessoa como se ela tivesse um vírus contagioso, como se ela não fosse mais digna de estar no nosso meio. Quando, na verdade, esse é o momento que a gente tinha que colar com aquela pessoa, de ajudar ela,
Foi exatamente o que Sem e Jafé fizeram. Eles viram o pai caído, eles foram lá imediatamente abraçar o pai. E uma forma curiosa é a forma com que eles foram ao encontro do pai deles. No versículo 23 diz: Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. A ação de Sem e Jafé, ela é muito emblemática. Eles andam de costas. Eles andam de costas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estavam indo em direção ao pecador, mas os olhos deles estavam fixos em Deus lá fora. Eles estavam indo em direção àquele lugar que foi cometido um pecado, mas eles estavam olhando para fora, para a solução que era Cristo Jesus, sabe? Para alguns que poderiam estar vendo aquela situação, podiam olhar e falar: nossa, eles estão indo para dentro da tenda para ficar bêbado com Noé. Mas os olhos deles estavam fixos em resgatar e restaurar a dignidade de Noé. A gente precisa aprender a amar o pecador, a assumir a nossa responsabilidade, enxergar o que a gente tem dentro de nós, que a gente pode dar para essas pessoas, para ajudar elas a sair da situação que elas se encontram. E a gente precisa aprender a não focar no pecado que essa pessoa cometeu. No versículo 23 diz: Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. A atitude de Sem e Jafé, ao desviar o olhar, quando ele estava entrando na tenda, mostra todo o cuidado e o carinho para que eles tinham com o pai. Por pior que Noé estivesse, para eles o que importava não era o que Noé fez, era o que Noé iria ser no futuro, era restaurar a dignidade do pai. Eles não estavam preocupados com o pecado de Noé, eles não queriam amplificar o problema, eles não queriam fazer uma fofoca daquilo, eles não queriam mexer mais na sujeira. O que eles queriam era tirar o pai dessa situação. Muitas vezes a gente gasta muito tempo, a gente foca muita energia no problema, nas suas causas, ao invés de focar na pessoa e na urgência que a gente tem para resgatar essa pessoa dessa situação. Que Noé precisava naquela situação que ele se encontrava era de um abraço amigo e não de um curso teológico de 1 ano para se livrar do alcoolismo. Quem ama o pecador não foca no pecado que o pecador cometeu, mas sim como ser um enviado de Deus que vai entrar naquela casa e vai restaurar a dignidade daquela família. É para isso que Jesus nos chamou, para a gente entrar nos lares das nossas pessoas queridas que vivem ao nosso redor e restaurar a dignidade, restaurar a comunhão deles com Deus, restaurar a vida deles. Cristo Jesus quer nos usar para isso, meus irmãos. É para a gente mostrar amor para as pessoas. Não é para a gente ficar apontando o pecado dela. Para isso já existe Satanás, já existe tanta gente enviada por ele que fica apontando o dedo nas feridas, que fica cutucando a ferida. Deus quer que a gente abrace as pessoas, que a gente ame as pessoas. Em último lugar, Deus, Ele quer que a gente cuide das pessoas sem julgá-las. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-a sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Sem e Jafé, eles foram muito piedosos com o pai deles, porque eles tiveram o cuidado de cuidar, eles tiveram cuidado de não olhar para a nudez do pai. Ou seja, eles não estavam levando em conta o que o pai dele fez, ou deixou de fazer. A maior preocupação deles era para que ninguém mais visse Noé nesse estado. E será que a nossa preocupação, quando a gente vê uma pessoa querida caindo, é que ninguém mais veja ela caindo? E é aqui que entra o X da questão, sabe? Porque quando a nossa preocupação é essa, a gente vai querer acolher essa pessoa, trazer ela para perto. A gente vai querer que ninguém veja mais ela desse jeito, sabe? Essa foi a preocupação dos filhos de Noé. E essa tem que ser a nossa preocupação. Não é que eles estavam querendo encobrir
o pecado de Noé de uma forma meio esquisita, para que as pessoas achassem que o Noé nunca pecou, nunca fez nada errado. Não, era um cuidado genuíno, era amar de verdade, porque quem ama não quer ver a pessoa atolada ali no pecado, mas quer ver essas pessoas restauradas pelo sangue de Jesus. Quem ama não quer que a pessoa amada seja um objeto de zombaria dos outros, mas ele quer que essa pessoa tenha dignidade, que essa pessoa tenha honra, que essa pessoa seja restaurada. Quem ama de verdade, cuida. E foi exatamente isso que eles fizeram. E é exatamente para isso que Deus me chama e te chama. Para a gente cuidar sem julgar. Para a gente amar as pessoas de uma forma intensa e incondicional. Para que a gente cubra o pecado do próximo. Não para esconder aquilo, mas para que ninguém mais veja essa pessoa caída. Mas ao invés de ver aquela pessoa no chão, embriagada, nua, toda suja, que as pessoas vejam a pessoa restaurada. Que as pessoas não vejam Noé sujo, mas vejam Noé como ele é lembrado em Hebreus, um herói da fé. Uma pessoa que foi usada de uma forma incrível por Deus. E que não foi um deslize, uma queda, que apagou toda a história dele. E também não foi aquele deslize, aquela queda que impediu que a história continuasse. Muito pelo contrário, Noé viveu muitos e muitos anos. E a Bíblia não relata que Noé caiu de novo. Porque é isso que acontece quando a gente ama e quando a gente acolhe de verdade. O nosso amor encobre esse pecado e nunca mais as pessoas vão ver o caído do jeito que ele estava, mas vai ver uma pessoa restaurada para a glória de Jesus. 1 Pedro 4:8, versículo lindo, lindo, lindo demais. E eu nunca tinha parado para me atentar na beleza disso, até eu conectar com essa história de Noé. O texto diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Porque o amor cobre multidão de pecados. Olha que coisa linda, cobre a multidão de pecados. Existe uma capa de amor que ela deve ser jogada sobre as falhas de todos nós. Isso só acontece quando a gente tem um amor intenso. Quando a gente ama sem julgar. Quando a gente ama de uma forma incondicional. Quando a gente ama as pessoas independente do que elas fizeram para com a gente, para com elas próprias. E sem Jafé, eles estabelecem para mim e para você um exemplo do que fazer quando a gente vê que alguém caiu. E é um exemplo simples: amar. Não é um curso teológico, não é nada. É apenas amar. Ao invés de apontar o dedo para essa pessoa, ao invés da gente jogar essa pessoa mais para baixo, ao invés de acusar essa pessoa, ao invés de fazer fofoca dessa pessoa, a gente apenas tem que cuidar com muito carinho e cobrir o pecado. Porque foi o exemplo que Jesus deu para a gente, quando ele veio aqui para a terra. Ao invés dele ter vindo para cá, para trazer julgação, para trazer um julgamento sobre nós, ele veio em amor, para cobrir a gente de uma vez por todas e cobrir os nossos pecados e nos restaurar para que a gente possa ter comunhão para sempre com Deus. E da mesma forma que Jesus fez isso, Deus quer nos usar para a gente cuidar de tantas e tantas pessoas que Ele coloca na nossa vida. Então, que a gente possa ter esse espírito de amor nos nossos corações, que a gente possa, cada vez mais, não sermos essa igreja que joga as pessoas para fora, mas seja uma igreja que acolhe a pessoa do jeito que ela está. Por mais, perdoe a minha expressão, mas por mais cagada que a pessoa esteja, por mais suja que ela esteja, a gente como igreja, a gente foi chamado para abraçar essa pessoa, para resgatar ela, para levantar ela. Que a gente tenha esse amor piedoso que sem Jafé teve, sabe? 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como Ele, Jesus Cristo, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se a gente se mantém firme com Deus,
que é luz. Se a gente mantém essa comunhão de igreja, você vê que Sem e Jafé, eles atuaram juntos como igreja. Por isso que é importante a gente se reunir como família, porque juntos a gente é mais forte, a gente consegue fazer mais. Quando a gente se mantém firme com Deus e a gente atua em comunidade, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não vai ser o nosso amor que vai purificar o pecado do próximo, porque é somente o sangue de Cristo que pode fazer isso. E também não é um amor que tolera o pecado, mas é um amor que quer o melhor de Deus para os outros. O amor, ele vai cobrir o pecado ao invés de expor o pecado. O amor, ele não vai incentivar as pessoas a espalhar mais notícias, mas vai incentivar as pessoas a ajudarem o próximo também. Lá em Gálatas 6, 1 e 4 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um examine a si próprio, examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Olha que texto lindo para a gente fechar nosso culto hoje. Que a gente, cada vez mais, tem esse espírito de brandura para com o próximo. Se você viu alguém caindo, que você tenha amor para esse próximo. E que a gente aprenda a levar as cargas uns dos outros. Porque todos nós pecamos. Todos nós, sem exceção. Não existe um justo sequer, sabe? Não existe um justo sequer. Mas se um ajuda o outro, se um ama o outro, a gente consegue chegar mais longe. A gente consegue ir além, sabe? Quando as pessoas pecam, e a gente sabe disso, a nossa tarefa como igreja, como cristãos, como seguidores de Cristo, é ajudar a restaurar essas pessoas com um espírito de brandura, um espírito de mansidão. Não é para a gente brigar, para a gente gritar, para a gente apontar o dedo, mas é para a gente acolher, para a gente amar. Como eu falei, as pessoas costumam dizer que os cristãos costumam chutar para fora os pecadores, os que estão feridos, e infelizmente com muita frequência isso ainda é verdade, mas que a gente possa quebrar isso no nosso meio, que a gente seja as pessoas que, ao invés de condenar os outros, a gente começa a olhar para si e pensa, nossa, eu também vacilo demais, eu erro demais. E todos nós temos uma conduta imprópria quando a gente olha para Cristo. Então chegou a hora da gente mudar essa cultura, e eu queria orar sobre isso nessa noite. Chegou a hora da gente começar a amar de uma forma intensa as pessoas, porque somente esse amor incondicional vai cobrir uma multidão de pecados. A verdade, meus irmãos, é que todos nós, sem exceção, estamos nus. Todos nós, sem exceção, precisamos de Jesus. Até mesmo os heróis da Bíblia pecaram. O que nos resta é clamar para que Jesus tenha misericórdia de nós. O que nos resta é a gente se arrepender dos nossos pecados e deixar Jesus nos usar para cobrir a ferida do próximo. Você pode fechar o seu olho? Vamos ter um momento de oração. Onde quer que você esteja participando, feche seus olhos. Eu queria orar por 3 coisas bem específicas. Que são coisas que eu creio que são urgentes para a gente, como igreja, como família, que a gente precisa orar. A primeira delas é, talvez você está aí do outro lado me ouvindo, por alguma razão, você resolveu abrir o YouTube e caiu aqui na transmissão da missão. E talvez você seja uma pessoa que a religião feriu muito. Você tem dificuldade de se relacionar com Deus. Você tem dificuldade de se relacionar com a igreja. Porque no passado, alguém foi como Cã na sua vida, que te ridicularizou, que ao invés de cuidar de você, chutou você para fora. E eu queria orar pela sua vida para que Deus cure essa mágoa no seu coração.
para que você dê mais uma chance para Cristo na sua vida, para que você consiga se livrar desse trauma do seu passado, feito pela religião, e acreditar que existem pessoas que amam você, que existem pessoas dentro da igreja que são como sem Jafé, que vão fazer de tudo para que você viva o melhor possível com Deus. Então eu queria orar por você que foi ferida pela religião. Eu também queria orar para a gente como igreja, que a gente seja a igreja de sem Jafé, que não se importa com o que a pessoa fez, mas acolhe ela e ama ela e através de Cristo Jesus restaura essa vida. E eu também quero orar pelo seu pedido, por aquilo que está te incomodando, aquilo que está para além do normal. E eu creio que a gente, nas nossas casas como igreja, que o Espírito Santo vai se mover e vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Então feche seus olhos aí com fé, com expectativa. Clame ao Senhor, ore ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite que a gente está juntos, Pai. Mesmo a gente estando nas nossas casas, Deus, a gente sabe que o Espírito Santo está se movendo entre nós nesse momento, Pai. E o Senhor está fazendo algo incrível, Pai, nos nossos corações, Pai. O Senhor está enchendo os nossos corações de amor, Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Porque tantas e tantas vezes, Pai, nós fomos cã na vida das pessoas, Pai. Quantas e quantas vezes, Pai, as pessoas vieram querendo ajuda pra gente e a gente afastou elas, a gente ridicularizou elas, a gente humilhou elas, Pai. Deus, coloca amor no nosso coração, coloca sensibilidade no nosso coração, Pai. Coloca compaixão, Deus. A mesma compaixão que o Senhor tem para conosco, Deus. Coloca isso no nosso coração nessa noite, Pai. Nos capacita, Pai, para sermos sem Jafé nessa terra, Pai. Pessoas que vão entrar nas tendas, Pai, e vão resgatar os caídos, Pai. Que vão cobrir os nus, Pai. Que vão sarar as feridas, Pai, no nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos, Pai, do Seu Santo Espírito em nós, Pai. Oh, Jesus, sem Ele, Pai, nós somos incapazes de amar, Pai. Sem Ele, nós somos incapazes de ter compaixão, Pai. Sem Ele, Pai, nós somos incapazes, Deus. Nos usa, Pai. Nos usa, Pai, para ir atrás das ovelhas perdidas, Deus. Nos usa, Pai, para amar aqueles que caíram, Pai. E Deus, se tem alguém em casa, Deus, que foi chutado pela igreja, Deus. Se tem alguém que foi traumatizado, Deus, por uma experiência ruim, Deus. Que nessa noite, Deus, eu creio que o Seu Santo Espírito pode estar curando essa ferida, Pai. Pode estar restaurando, Deus, esse relacionamento com a igreja dessa pessoa, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, cura esse coração ferido, Pai. Cura essa alma amargurada, Pai. Que eles possam nessa noite, Deus, dar uma nova chance para o Senhor, Deus. Que nessa noite eles possam dar mais uma chance para a igreja, Deus. E que a gente possa ser essa igreja que vai amar essas pessoas, Deus. Que quando essa pandemia acabar, Deus, a gente possa ver tantas e tantas ovelhas perdidas voltando, Deus. Porque o Senhor nos usou durante a pandemia para ir atrás dessas pessoas, Deus. Que o Senhor nos usou para mandar um zap, Deus, pedindo perdão, Deus. Que o Senhor nos use, Deus, para eu encontrar essas pessoas, falar, olha, a gente está junto, a gente te ama. Não importa o que você fez, a gente te ama. Oh, Deus, gera esse amor no nosso meio, Pai. Esse amor por almas, Deus. Esse amor que só o Senhor tem, Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Que a gente entenda, Pai, que todos nós somos pecadores, Deus. Não deixa a gente achar, Deus, porque a gente se converteu, que a gente é melhor que alguém, Pai. Não, Senhor. Não, Pai. Lembra pra gente que todos os dias a gente precisa do Senhor, Deus.
Que não existe um dia que a gente não precisa do Senhor, Deus. Nos usa, Pai. Nos usa, Deus. Livra a gente, Deus, de estar vindo aqui para a igreja apenas para nos reunir, apenas para nos encontrar, apenas para bater uma social, Deus. Mas que a gente se reúna, Pai, para amar as pessoas, Deus, para cuidar das pessoas, Deus. Que a gente se reúna, Deus, para que a gente levante os caídos ao nosso redor, Pai. Oh, Deus, e a gente ora por cada pedido de oração que foi colocado nessa noite, Deus. O Senhor sabe, Deus, o que cada um está enfrentando, Deus. Mas a gente crê que essa noite pode ser a noite do milagre. A gente crê que essa noite, Pai, aquela porta de emprego pode se abrir, Senhor. A gente crê, Deus, que nessa noite, Pai, aquela pessoa que está internada, Deus, vai amanhecer e ela vai sair do hospital curada, Pai. A gente crê, Pai, que nessa noite, Pai, um casamento que está em frangalhos, Deus, pode ser restaurado pelo Seu Santo Espírito, Deus. Por isso que a gente pede que o Seu Santo Espírito vá, Deus, em cada coração, Pai, em cada olho que está fechado em casa, Deus, em cada pessoa que nesse momento está clamando pelo Senhor, Deus. Oh, Jesus, faz a Tua obra, Pai, faz a Tua obra na Tua igreja, Deus. Faz a Tua obra, Deus, nos hospitais, Pai. Cuida, Deus, de cada vida de uma forma especial, Deus. Que por mais que o milagre não aconteça agora, Pai, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor nos dê a paz para esperar o milagre acontecer, Deus. Que o Senhor nos dê a perseverança, Deus, para que mesmo que a gente não veja a porta abrindo, Deus, a gente continue com a expectativa que o Senhor vai abrir ela. Que a gente continue arregaçando as nossas mangas e correndo atrás do Senhor, Deus, e Te buscando, Deus, mesmo nos piores dias, Deus. Que a nossa fé não venha vacilar nunca, Deus, mas que o Senhor nos mantenha firme, Deus. Uma árvore plantada, Deus, no rio de muitas águas, Deus. É isso que a gente ora e profetiza para a nossa igreja, para os nossos irmãos em casa, Deus. Uma árvore plantada no rio da vida, Pai, que vai frutificar, Deus. Que no tempo certo, Deus, como o Senhor diz em Salmo, vai frutificar e que as folhas nunca murcham, Deus. Meu irmão, mesmo que você não esteja vendo o fruto na sua vida, olhe para as suas folhas e veja que elas não estão murchas. Olhe para elas e veja que o rio de Deus emana para dentro de você. E que está te nutrindo dia após dia. E que no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer o milagre acontecer. Deus vai fazer você frutificar a milhão. Vai fazer algo incrível, inacreditável na sua vida. Tudo que Deus pede de você, meu irmão, é que você se mantenha firme na rocha. Que você se mantenha firme com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos firmes com o Senhor, Pai. Oh, Deus, muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado, Deus, por cada vida que está junto com a gente em comunhão nesse momento, Deus. E que o Senhor possa nos abençoar, Deus, nessa semana que começa, Pai. E que dia após dia, Deus, dia após dia, a gente cresça em amor e intimidade com o Senhor e com os nossos próximos, Deus. Faz assim no nosso meio. É assim que a gente ora, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Que você tenha uma semana incrível. E o que você precisar, entre em contato com a gente. Mesmo de longe, nós somos somos casas e estamos juntos. E que Deus possa te usar grandemente para amar e cuidar das pessoas que Deus colocou ao seu redor. Deus te abençoe, uma ótima segunda, um beijo e a gente se vê nos próximos cultos ou segunda-feira que vem. Deus te abençoe. Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Para saber de tudo que acontece na missão, basta nos seguir nas redes sociais. Somos o @Missão em Família, no Facebook e Instagram. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.